A arrogância tem um som. É o silêncio que transforma pessoas em invisibilidade. Um chefe olha, mas não vê. Um empregado fala, mas não é ouvido. Quando alguém decide subestimar o outro, planta uma lição que sempre cobra consequência. Porque respeito não é favor, é escolha. E toda escolha, um dia volta. O escritório sempre acordava antes das pessoas. O ar-condicionado frio, o cheiro de café requentado, o som distante dos teclados criando uma espécie de batimento cardíaco coletivo. Era ali que Eduardo chegava todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma postura discreta. Ele ocupava uma mesa no canto, quase colada à parede, como se o espaço já tivesse decidido que ele não deveria chamar atenção. Do outro lado da sala ficava Mauro, o chefe. Sua presença era anunciada antes mesmo de entrar. Passos firmes, voz alta, risadas que ecoavam como ordens disfarçadas. Mauro gostava de ser visto, ouvido e lembrado. E fazia questão de deixar claro quem mandava ali, como se o cargo fosse uma armadura contra qualquer insegurança que ele nunca admitiria ter. Eduardo observava tudo em silêncio. Via reuniões começarem sem ser chamado. Ideias nascerem de conversas que nunca o incluíam. Ele sabia que seu nome raramente era lembrado, exceto quando algo precisava ser feito rápido e sem reconhecimento. Ainda assim, ele fazia. Não por medo, mas por acreditar que trabalho bem feito fala, mesmo quando ninguém escuta. Certa manhã, Mauro passou por ele sem sequer levantar os olhos. Um pedido atravessado no ar, uma ordem jogada como quem descarta um papel amassado. Eduardo sentiu o peso daquela indiferença bater no peito, não como raiva, mas como um cansaço antigo. Era o tipo de desgaste que não aparece no espelho, mas corrói por dentro. Enquanto digitava, Eduardo lembrava de quando entrou naquela empresa cheio de expectativa. Tinha sonhos simples. Crescer, contribuir, ser visto. Com o tempo, aprendeu que nem sempre esforço e visibilidade caminham juntos. Alguns brilham pelo cargo, outros permanecem na sombra, mesmo carregando metade do peso do lugar. E ali, naquela manhã aparentemente comum, algo começou a mudar dentro dele. Não era revolta nem vingança. Era uma pergunta silenciosa, perigosa, insistente. Até quando? Essa pergunta ficou suspensa no ar, esperando o momento certo para encontrar resposta. Mauro acreditava que liderança era sinônimo de superioridade. Cada decisão vinha acompanhada de um tom que não aceitava perguntas, apenas acenos de concordância. Ele falava como quem pisa firme para não afundar, usando a arrogância como escudo. Para ele, reconhecer o outro era abrir mão de controle, e controle era tudo o que conhecia. Nas reuniões, sua voz ocupava o espaço inteiro. Interrompia ideias, cortava frases pela metade, ria de sugestões que não vinham de nomes importantes. O ambiente aprendia rápido a se moldar ao humor dele. Quem concordava, sobrevivia. Quem questionava, sumia. Eduardo assistia a tudo como quem vê uma tempestade se formando sem saber quando o raio vai cair. A arrogância de Mauro não era apenas barulho, era ausência de escuta. Ele passava por pessoas como se fossem móveis, úteis enquanto serviam, descartáveis quando silenciosas. Havia uma frieza calculada no jeito de distribuir tarefas, sempre as mais difíceis para os mesmos rostos invisíveis. Era como se o poder tivesse apagado a memória de quando ele também precisou ser ouvido. Eduardo sentia isso no corpo, um aperto no estômago quando Mauro falava seu nome sem olhar em seus olhos, um nó na garganta ao ver seu trabalho apresentado por outro. Ele não era ingênuo, sabia reconhecer arrogância quando ela se disfarça de eficiência. E sabia, sobretudo, o preço que alguém paga quando se acostuma a engolir tudo calado. Com o tempo, a equipe aprendeu a medir palavras, a escolher silêncios. A arrogância cria um clima pesado, como o ar antes da chuva. Ninguém dizia nada, mas todos sentiam. Eduardo, em especial, carregava a sensação de que algo estava sendo tirado dele pouco a pouco, não o cargo, mas a dignidade.
E enquanto Mauro seguia acreditando que mandar era o mesmo que liderar, Eduardo começava a perceber algo perigoso. A arrogância não enxerga limites. Ela avança, ocupa, esmaga, até encontrar resistência. E essa resistência, silenciosa por tanto tempo, começava a se formar onde menos se esperava. A invisibilidade não chega de uma vez. Ela se instala devagar, como poeira fina que ninguém percebe, mas que cobre tudo com o tempo. Eduardo estava ali todos os dias, cumprindo horários, entregando resultados, resolvendo problemas, antes mesmo que alguém percebesse que eles existiam. Ainda assim, era como se seu corpo ocupasse o espaço, mas sua presença não. Nos corredores, conversas paravam quando ele se aproximava. Não por desconfiança, mas por costume. Era mais fácil fingir que ele não estava ali. Nas reuniões, seu nome raramente aparecia na pauta, e quando aparecia, vinha acompanhado de silêncio. Não aquele silêncio respeitoso, mas o silêncio que ignora, que passa por cima. Eduardo começou a notar pequenos detalhes. O olhar que atravessa sem focar, o e-mail sem resposta, o crédito dado a outro por algo que ele construiu sozinho. A invisibilidade não gritava. Ela sussurrava todos os dias que ele não era importante o suficiente. E isso doía mais do que qualquer crítica direta. Havia momentos em que ele pensava em se levantar e falar, em bater na mesa, exigir ser visto. Mas algo o segurava. Talvez o medo de parecer fraco, talvez a esperança de que alguém em algum momento perceberia. Ele seguia acreditando que o valor verdadeiro não precisa ser anunciado, apenas reconhecido. O ambiente inteiro parecia colaborar com esse apagamento. Pessoas ocupadas demais para notar quem sustentava a base. Um chefe convencido demais para enxergar além do próprio reflexo. A invisibilidade de Eduardo era confortável para todos, menos para ele. Porque enquanto ninguém via, ele sentia tudo. E foi nesse acúmulo silencioso que algo começou a se transformar. Quando alguém passa tempo demais invisível, aprende duas coisas perigosas: observar e esperar. E Eduardo estava aprendendo as duas muito bem, enquanto o mundo ao redor seguia sem notar que em algum momento aquilo cobraria seu preço. Mauro não percebia, mas subestimar Eduardo havia se tornado um hábito. Não era algo dito em voz alta, era pior. Estava nos gestos, nas decisões, na forma como delegava tarefas sem explicar o porquê. Para ele, Eduardo era apenas alguém eficiente o suficiente para executar, mas nunca relevante para decidir, e essa certeza o deixava confortável demais. Sempre que surgia um desafio maior, Mauro chamava os mesmos nomes: rostos conhecidos, vozes confiantes, egos alinhados ao dele. Eduardo ficava com o trabalho invisível, aquele que ninguém aplaude, mas sem o qual tudo desmorona. Mauro acreditava que sabia exatamente até onde cada um podia ir, e colocava Eduardo sempre abaixo desse limite. Eduardo sentia a subestimação como um peso constante. Não era falta de capacidade, ele sabia disso. Era falta de oportunidade. Ele conhecia soluções, antecipava problemas, tinha ideias que jamais seriam ouvidas, e mesmo assim seguia calado, guardando tudo como quem protege algo valioso demais para ser desperdiçado com quem não sabe ouvir. O erro de Mauro era acreditar que silêncio significa conformismo, que alguém quieto aceita qualquer coisa. Subestimar é isso, confundir paciência com fraqueza. Ele não via o olhar atento de Eduardo, nem a forma como ele absorvia cada detalhe do funcionamento da empresa. Não percebia que, ao ignorá-lo, estava entregando a ele algo poderoso, conhecimento. O ambiente reforçava essa lógica. Quando alguém é subestimado por muito tempo, os outros aprendem a fazer o mesmo. Eduardo virou referência de execução, não de pensamento, e isso o isolava ainda mais, como se houvesse uma linha invisível separando quem manda de quem apenas obedece. Mas toda subestimação carrega uma armadilha. Quem menospreza, relaxa, abaixa a guarda.
E enquanto Mauro seguia seguro de sua posição, Eduardo começava a entender que ser subestimado lhe dava liberdade. Liberdade para observar, planejar e escolher o momento certo. E esse momento estava se aproximando. A virada nunca acontece com barulho. Ela começa dentro, silenciosa, quase imperceptível. No caso de Eduardo, começou numa tarde comum, quando um problema sério surgiu no sistema que sustentava boa parte da operação. Telefones tocavam, vozes se sobrepunham, e Mauro andava de um lado para o outro fingindo controle, enquanto o prazo escorria pelas mãos. Eduardo olhou para a tela e entendeu rapidamente o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que via aquele erro. Ele já havia pensado em soluções antes, mas nunca tivera espaço para apresentá-las. Ainda assim, naquele momento, ninguém veio até sua mesa. Ninguém perguntou o que ele achava. Ele continuava invisível, mesmo sendo o único que realmente compreendia o problema. Por alguns segundos, ele hesitou. Pensou em ficar quieto, deixar que resolvessem do jeito deles. Seria fácil, talvez até satisfatório, mas algo dentro dele pesou mais. O tempo que dedicou, as noites em claro, a dignidade engolida. Aquele não era um momento de vingança, mas de escolha. Ele se levantou devagar. O som da cadeira arrastando no chão pareceu mais alto do que realmente era. Algumas cabeças se viraram surpresas. Eduardo falou com calma, sem elevar a voz, explicando o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Não havia desafio em suas palavras, apenas clareza. Mauro tentou interromper, como sempre fazia, mas algo era diferente. A solução fazia sentido. Os números batiam. O silêncio que se formou não era de desprezo, mas de atenção. Pela primeira vez, Eduardo não falava para o vazio. Ele falava para pessoas que estavam ouvindo, mesmo que contra a vontade. Enquanto o problema começava a ser resolvido, Eduardo sentiu algo mudar no ar. Não era triunfo nem alívio, era consciência. A virada não estava no sistema consertado, mas no fato de que ele finalmente havia ocupado um espaço que sempre foi dele. E Mauro, ali parado, começava a perceber que talvez tivesse ignorado a pessoa errada por tempo demais. Depois da crise, o escritório não voltou ao normal. Algo invisível havia mudado de lugar. Mauro chamou Eduardo para conversar. Não foi um convite gentil, foi uma convocação. A sala do chefe parecia menor naquele dia, ou talvez fosse o peso do silêncio que ocupava mais espaço do que antes. Mauro começou falando alto, tentando recuperar o terreno perdido. Questionou por que Eduardo nunca havia dito nada antes. Por que esperou aquele momento? Havia irritação em sua voz, mas também algo novo, quase imperceptível: insegurança. Pela primeira vez, ele não estava totalmente no controle da narrativa. Eduardo respondeu com calma. Disse que sempre esteve ali, que sempre observou, sempre contribuiu, mesmo quando não era chamado. Não acusou, não levantou o tom. Sua postura era firme, mas humilde. Ele não precisava provar nada. Os fatos já haviam feito isso por ele. O contraste entre os dois era claro. Mauro falava de autoridade, cargos, hierarquia. Eduardo falava de responsabilidade, escuta, equipe. Um defendia o poder, o outro defendia o trabalho. A arrogância de Mauro, antes tão confortável, agora soava deslocada naquele ambiente. Por um instante, Mauro tentou diminuir o que havia acontecido, tratando como um acaso. Mas até ele sabia que não era. Algo havia sido exposto e não dava mais para fingir. A atitude de Eduardo mostrava que respeito não se exige, se constrói. Quando Eduardo saiu da sala, não sabia o que viria depois. Promoção, retaliação, nada estava claro. Mas uma coisa ele sentia com certeza: ele havia se posicionado sem perder quem era. E esse confronto silencioso entre arrogância e humildade ainda estava longe de terminar. As consequências começariam a aparecer muito em breve.
O respeito não chega com anúncios. Ele se manifesta nos detalhes, nas pequenas mudanças de comportamento. Depois da conversa, Mauro passou a observar mais e falar menos, ainda que isso lhe custasse esforço. Não era humildade completa, mas era um começo. E para Eduardo, qualquer início já dizia muito. Nas reuniões seguintes, o nome de Eduardo foi citado. Primeiro com cautela, quase como teste, depois com naturalidade. Perguntas foram direcionadas a ele, não por obrigação, mas por necessidade. O ambiente parecia reaprender algo que havia esquecido. Ouvir também é uma forma de liderança. Eduardo sentia o peso dessa mudança. Ser visto depois de tanto tempo invisível trazia alívio, mas também responsabilidade. Ele não queria repetir o modelo que o havia ferido. Cada vez que falava, fazia questão de incluir, de reconhecer, de dividir. O respeito que faltou a ele agora guiava suas atitudes. Mauro, por sua vez, começava a enfrentar algo difícil: o próprio reflexo. Percebia que a arrogância havia criado distância, não admiração, que o medo cala, mas não engaja. Essas percepções não vinham fáceis. Elas doíam, mas também ensinavam. O respeito começou a se espalhar como algo contagioso. Pessoas antes caladas passaram a falar. Ideias surgiram de lugares improváveis. O clima, antes pesado, ganhava pequenas frestas de leveza. Não era um ambiente perfeito, mas era mais humano. E enquanto Eduardo seguia firme em sua postura, entendia que aquela lição não era só para Mauro, era para todos. Respeito não depende de cargo, depende de escolha. E essa escolha, quando feita tarde demais, sempre cobra seu preço. O impacto disso ainda estava por vir. O escritório já não soava da mesma forma. O silêncio pesado deu lugar a conversas cautelosas, ainda tímidas, mas reais. As pessoas começaram a trocar olhares diferentes, como quem testa um terreno novo depois de muito tempo andando em solo rígido. O ambiente não mudou de um dia para o outro, mas respirava melhor. Eduardo percebia isso nos detalhes. Alguém pedindo opinião sem medo. Outro agradecendo por algo que antes era tratado como obrigação. Pequenos gestos que, juntos, mudavam o clima inteiro. Era como se a equipe tivesse entendido que trabalhar não precisava significar se anular. Mauro também sentia o impacto, mesmo sem admitir. As reuniões rendiam mais. Os problemas eram resolvidos com menos tensão. Ele começava a notar que quando as pessoas se sentem respeitadas, entregam mais do que quando são pressionadas. Essa constatação mexia com tudo o que ele acreditava até então. Havia ainda resquícios do antigo modelo. Olhares desconfiados, receio de que tudo fosse apenas passageiro. Afinal, ambientes feridos demoram a confiar. Eduardo sabia disso e não apressava nada. Ele entendia que cultura não se impõe, se constrói com constância. A invisibilidade, antes tão presente, já não encontrava o mesmo espaço. Pessoas que viviam à margem começaram a ocupar o centro das conversas. Ideias antes ignoradas passaram a ser testadas. O trabalho ganhou um sentido coletivo, menos solitário, menos frio. Mas toda mudança carrega um desafio silencioso: mantê-la viva. Eduardo sentia que aquela transformação exigiria vigilância, escolhas diárias, coragem contínua, porque o impacto real de uma lição não está no momento em que ela é aprendida, mas na forma como ela é lembrada quando ninguém está olhando. O tempo tem um jeito curioso de colocar tudo no lugar. Ele não grita, não acusa, apenas revela. Meses depois, aquele escritório já não era o mesmo, e nem as pessoas dentro dele. Eduardo seguia trabalhando com a mesma dedicação de antes, mas agora carregava algo novo: reconhecimento, não como prêmio, mas como consequência. Mauro mudou, ainda que imperfeitamente. Aprendeu que autoridade sem respeito é apenas barulho, que arrogância constrói muros onde deveriam existir pontes. O tempo o ensinou aquilo que nenhum cargo ensina sozinho. Pessoas
Não são peças substituíveis, são histórias em movimento. Eduardo nunca usou sua virada como troféu. Pelo contrário, usou como lembrança. Sabia o que é ser invisível e por isso escolheu nunca repetir esse erro. Cada decisão sua carregava a consciência de que alguém, em silêncio, pode estar esperando apenas uma chance. O ambiente, antes marcado por medo e distância, tornou-se um espaço de troca. Não perfeito, mas verdadeiro. Onde errar não significava desaparecer. Onde falar não era sinônimo de punição. Isso não aconteceu por acaso, mas porque alguém decidiu agir sem perder a humanidade. E essa é a lição que fica. Subestimar alguém pode parecer inofensivo, mas sempre cobra consequência. O respeito, quando ignorado, se transforma em aprendizado. Às vezes tarde, às vezes doloroso, mas inevitável. Se essa história tocou você, talvez não seja por acaso. O tempo revela muito mais do que esperamos. Ele mostra quem fomos, quem somos e quem ainda podemos escolher ser. Agora me diga, em que momento da sua vida você já foi invisível ou fez alguém se sentir assim? O tempo não apaga tudo. Ele revela. Hoje você vai ouvir uma história sobre arrogância, invisibilidade e a consequência de subestimar alguém que sempre esteve ali. Porque algumas lições não chegam na hora certa, chegam quando mais doem. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa história com quem precisa ouvir. E escreva nos comentários o que o tempo já revelou para você.